Salve a noite da paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade me concedida de poder estar anunciando a sua palavra. Quero nessa noite agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Adriano. Muito obrigado pela confiança de poder estar aqui ministrando a palavra e também nas outras congregações. Desde quando eu cheguei a ser ministro, o pastor Adriano tem acreditado no ministério, tem me ajudado. Eu louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus pela vida de todos os ministros de Deus que estão aqui em cima do altar de toda a igreja, que também me recebeu com muito carinho. Estou muito feliz de estar aqui congregando com os irmãos. Quero convidar os irmãos a abrirem vossas Bíblias, livro de Salmos. Salmos de número 23. Livro de Salmos, Salmos de número 23, a partir do verso 1. Hoje, por volta das 4h30 da tarde, o pastor Adriano mandou mensagem, falou com ele 5 horas e não está fora. Eu ia pregar hoje, eu falei, não, pastor. Aí ele falou, vai preparar. Eu falei, não, pastor. Desde o começo da semana eu estava orando na madrugada do meu quarto e o Senhor me revelou essa palavra, esses salmos, e ele me falou que era para pregar aqui domingo. Eu estava lá quieto no meu canto. O pastor me ligou, ele falou, se prepara. Eu falei, não, pastor, eu já me preparei a semana todinha. Deus é bom, né? Salmos 23, a partir do verso 1, vamos realizar a leitura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor todos os meus dias. Permaneça de pé, sente, não coloque a Bíblia no banco. Quem quiser ficar com a Bíblia aberta aqui, nós vamos trabalhar somente em cima desse salmo. Mas eu quero pegar que nessa noite tem cliente que gosta da presença do Espírito Santo. Eu quero te convidar a chamar a presença, não somente para te fazer emocionar, sentir, arrepiar, chorar, mas para que ela possa te fazer navegar nos oceanos do Espírito e transbordar em teu coração como uma fonte de águas vivas que joga para a vida eterna. Todos querem. Então, olha para mim essa noite. Pai, eu te rendo graças por mais uma noite estarmos aqui. Primeiramente, eu quero te adorar, te exaltar, porque tu é digno de toda adoração, de toda glória, de todo louvor. Louvado seja o Senhor pelas nações da terra e por toda a eternidade. Pousará o Senhor nas alturas, bendito seja o nome do Senhor Jesus, que é Rei sobre reis, príncipe sobre príncipe, Senhor sobre senhores. Tu és grande, tu és poderoso, tu és maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Oh, nós te adoramos, Senhor Jesus. Pai, eu te peço nessa noite que eu possa desaparecer, o Senhor aparecer, eu diminuir, o Senhor crescer. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, porque como tu falaste na tua palavra, sem ti eu nada posso fazer. Eu não posso fazer nada, mas tu pode salvar, tu pode curar e tu pode batizar com o Espírito Santo. Mostra aquilo que me agrada nessa noite. Abre as portas do céu e guia sobre nós o teu Espírito Santo, a tua presença, a tua glória, a tua nuvem de glória. Venha sobre nós, sobre essa igreja. Manda fogo do céu, fogo do alto, fogo do trono.
companheiros no reino, na paciência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu abro a minha Bíblia no Salmos 23, eu olho primeiramente para o autor, que era Davi. Davi, que era um jovem pastor e foi exaltado pela poderosa mão de Deus, a rei de Israel. E Davi, além de um jovem pastor, depois de ter se tornado rei, ele recebeu de Deus um dom magnífico, um dom extraordinário, que era o dom de adorar, de compor hinos, salmos, poesias em adoração a Deus. Dos 150 salmos que compõem a Bíblia Sagrada, Davi recebe a autoria de 73 salmos. Davi era um poeta de mão cheia. Para mim, o maior poeta que eu já vi foi Davi, um escritor com belas palavras que fazem até homens barbudos chorarem. Muito lindo do Salmo de Davi. E o Salmo 23 é o salmo mais conhecido, mais famoso, um salmo lindo. Eu imagino um momento que Davi está adorando, sentindo aquela presença, a glória de Deus envolvendo Davi, e Davi adorando a Deus, as lágrimas descendo, fogo ardendo no teu coração, e ele adorando: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me em paz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Certamente a bondade e a misericórdia de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida, e por todos os dias dela eu habitarei na casa do Senhor. É um salmo, e é em cima deste salmo que eu quero trabalhar nessa noite. Hoje eu quero fazer uma pregação textual em cima deste salmo, o Salmo 23. E esse salmo tem uma base, e a base desse salmo se encontra no primeiro verso, a qual Davi escreve: o Senhor é meu pastor. Davi, que é pastor, ele canta, ele escreve que ele tem um pastor, que é o Senhor. E que Senhor é esse que é pastor de Davi? Jesus vai explicar alguns anos, um milênio depois, quando ele vem à terra. Ele olha para aquela multidão em João 10 e diz: eu sou o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. E realmente ele deu a sua vida pelas ovelhas de madeiro, pendurado com coroa de espinho na sua cabeça e jorrando sangue do madeiro. Ele é o bom pastor. E pastor é aquele que guia, aquele que direciona, aquele que leva as ovelhas para apacentarem nos campos, aquele que cuida das ovelhas. Jesus é o bom pastor. E é por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. No dado momento eu estava olhando no meu quarto, eu perguntava ao Espírito Santo por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O Espírito Santo me levava à história de Davi quando ele era jovem. E o Senhor falava: lembra quando Davi era jovem, apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinham leões e ursos para matarem aquelas ovelhas de seu pai, Davi entrava na frente do urso, do leão. Era um jovem, um garoto de 16, 17 anos, mas enfrentava o urso, enfrentava o leão, entregava a sua vida, estava disposto a morrer devorado por uma fera, mas defendia as ovelhas de seu pai porque ele amava elas. Por isso que Davi é um homem segundo o meu coração, porque assim como Davi dava a vida pelas ovelhas, eu também dei a minha vida pelas minhas ovelhas. É por isso que eu olhei para Davi e falei: chegou um segundo o meu coração. Se ele cuida tão bem das ovelhas de seu pai, imagina o meu povo Israel, imagina as minhas ovelhas. Vou colocar ele para governar o meu povo. Jesus é o bom pastor, o pastor das ovelhas. E Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas ouvem a voz do pastor e a obedecem. As ovelhas seguem a voz de seu pastor. E Jesus, como bom pastor, ele deixou a sua voz, que são as suas palavras, que está aqui neste livro, que não é somente um livro, é a revelação de Deus para o homem. E ovelha, que é ovelha, ela ouve a voz do bom pastor. Porque quem é rebelde pode é rebelde, mas ovelha é mansa, ovelha ouve a voz do pastor, ovelha é obediente. E está chegando aí um momento que ele vai separar dentro da igreja, no mundo, em todos os lugares, os bodes das ovelhas. O bode o pastor vai colocar à esquerda, as ovelhas à direita, e os bodes ele vai falar: vão para a fornalha de fogo, e lá haverá choro e ranger de dentes. Mas as ovelhas ele vai falar: agora entra para o gozo do seu Senhor. Tem ovelha nessa noite, vai entrar para o gozo do Senhor, e vai lá onde as ruas são de ouro, onde a morada é de ouro, onde lá ainda a Bíblia, aquele que está sentado no trono e ilumina toda a cidade. Cadê a ovelha que vai estar no gozo eterno?
pastor. E é um salmo do cuidado do pastor. E Davi completa o verso. Ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará, porque Ele é o meu pastor. Ele cuida de mim. A função do pastor é cuidar das ovelhas. A função do pastor é dar alimento para as ovelhas. É cuidar, é levar as ovelhas para beberem água. E Jesus é o bom pastor. E por Ele ser o bom pastor, Ele cuida de suas ovelhas. E nada falta para as suas ovelhas. E se você é uma ovelha de Cristo, se preocupe não. Nada vai faltar na sua vida. Ele cuida de você. Você está sob os cuidados do bom pastor. Aí Jesus fala para os seus discípulos: vocês não precisam ficar preocupados com o que vocês vão comer, vestir, beber. Seu alimento até as aves do céu, e visto os lírios do campo. Quanto mais vós que são os filhos, quanto mais você que é ovelha. Você acha que Ele vai deixar você padecer no deserto? Você acha que Ele vai deixar você morrer? Ele não vai não. Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família. Ele te veste, Ele te alimenta. Ele cuida de você, da sua casa e da sua família. E a minha medida nessa palavra, Ele é o bom pastor. Ele cuida das ovelhas e nada falta para as ovelhas. Aí Davi começa um novo verso dizendo: e Ele me leva aos pastos verdejantes. E eu fui procurar saber o que era pastos verdejantes. No hebraico quer dizer pastos de grama fresca. Eram lugares que o pastor pegava as ovelhas e levavam para apacentar, para se alimentar e repousar depois de estarem fartos. Eram os melhores lugares que os pastores colocavam as suas ovelhas. Pastos verdejantes falam dos melhores lugares para as ovelhas estarem. Lugar de gozo, lugar de conforto, lugar de descanso, lugar de plenitude, lugar de abundância. E Jesus fala em João 10, onde Ele fala que é um pastor: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Pastor verdejantes fala de um lugar de plenitude, um lugar de abundância, um lugar de plenitude. E o nosso pastor nos coloca em pastos verdejantes. A palavra diz que se nós obedecermos os mandamentos, nós comeremos o melhor dessa terra. Assim foi da vida de Davi. Ele tirou Davi do pasto e colocou Davi no melhor lugar onde o homem poderia estar, dentro do palácio, em cima de um trono, governando o povo. Salmo 113, 7 diz que Ele é aquele que tira o pobre da lama, do lixo, do monturo, e o levanta e o coloca para se assentar junto com os príncipes e os príncipes do seu povo. Eu quero profetizar na vida de alguém. Levanta a tua mão dentro dessa igreja. O Senhor vai levantar adolescentes, jovens, homens e mulheres, e vão colocar em pastos verdejantes nos melhores lugares dessa terra, ao lado dos príncipes da terra. Deus vai exaltar a crente nessa igreja. Deus vai colocar a crente junto com o príncipe. Tem alguém que acredita nessa palavra? Então, por favor, levanta a tua mão e adora, Senhor. Aí ele continua o verso: deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas. O que são águas tranquilas? Águas calmas, um lugar de paz. Nas águas tranquilas não tem tribulação, não tem ali crocodilos, animais peçonhentos em volta das águas para devorarem as ovelhas. Águas tranquilas fala de tranquilidade, paz, calmaria, não de águas turbulosas como o mar em fúria e tempestade. Águas tranquilas, o bom pastor leva as ovelhas às águas tranquilas. Isso fala de estado de espírito, um estado de espírito em paz, tranquilo, calmo, pleno, sereno. Mas Ele falou: guia-me mansamente às águas tranquilas. Para chegar às águas tranquilas tem que levar uma mansa. Jesus falou: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Se você for chato, empurrão, se for aí querer brigar todo mundo, você não vai chegar às águas tranquilas. Porque a tua vida vai ser só tribulação, a tua vida não vai ter paz, você só contenda, picuinha,
confusão. Não, tem que viver mansamente para chegar às águas tranquilas, para estar no estado de espírito tranquilo. E é isso que o pastor de vossas almas tem para vós: um estado de espírito tranquilo, e não tribuloso, e não confuso, e não perturbado, e não atribulado. E é por isso que ele continua: leva minhas águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ele refrigera a nossa alma, ele tira toda a perturbação, ele tira todo o trauma, ele tira todo o medo, ele tira toda a tribulação, ele tira tudo aquilo que assola as nossas almas, a nossa mente. Já percebeu que teve dias que você entrou aqui dentro da igreja, que você entrou dentro do culto atribulado, nervoso, querendo parar, querendo desistir, querendo largar tudo, querendo passar para todo mundo, querendo tirar satisfação com alguém? Já viu dias que você entrou aqui na igreja atribulado, mas no momento do louvor, no momento da adoração, aquela presença, aquelas águas tranquilas foi fluindo em você. Aí você se acalma, sai daqui alegre, sai daqui calmo, sai daqui pleno, sai daqui sereno. Vai ser assim nessa noite. Alguém que aqui dentro atribulado, nervoso, alguém que aqui dentro ansioso, com medo, no estado de espírito perturbado, mas um bom pastor está fazendo fluindo nessa igreja, águas tranquilas, que está refrigerando a sua alma. Sinta aí, rapaz, que essa é todo entendimento. Rapaz, que flui em nosso coração. Rapaz, que excede todo entendimento. Somente um bom pastor, pastor de nossas almas, tem para nos oferecer. O mundo não tem, a bebida não tem, as drogas não tem, a balada não tem, o mundo não tem, prazeres na carne, prazeres mundanos não tem. Somente Jesus tem essa paz para oferecer. Tinha uma mulher lá no irmão, capítulo da madeira do tanque. Ela está tirando água do tanque e Jesus fala: mulher, tem que beber dessa água. E ela está com pouco judeu, pedia novamente sobre essa samaritana. Aí Deus fala: mulher, se eu soubesse que te pede água, você pediria água, eu te daria a água da vida que jorraria no seu interior. E você nunca mais teria sede. Agora deixa que é profeta. Aí Deus falou: chama teu marido, não teu marido. Aí Deus falou: disse acidente, você teve 5 que você tem agora, não é teu. Jesus revela, irmão, mas ele não revela só chave de carro de carro, não. Ele revela a vida torta da pessoa também. A mulher fala: você é profeta. Ele fala: se você beber dessa água, você nunca mais vai crescer, porque você está querendo se saciar em homens. Já teve 5 maridos, agora tem uma amante, está vendo a prostituição, pensa que isso vai te encher, te completar, te saciar, e você continua bebendo essa água do mundo, você vai continuar tendo sede. Mas se você beber da água que eu te dou, o Espírito Santo, você vai estar saciada e você não está mais cheio. Refrigera a minha alma. E ele na vereda da justiça, por amor do seu nome. Vereda do caminho estreito, um caminho apertado, que o pastor passava com as ovelhas pelos vales para chegar em pastos bons, para chegar nos pastos verdejantes, para chegar num lugar bom para as ovelhas apacentar, para o rebanho estar tranquilo, em paz, em gozo. Tinha que passar muitas vezes por vereda, e vereda da justiça da vida guia-me na vereda da justiça, no caminho estreito, no caminho apertado. E que caminho é esse? Jesus vai falar, Mateus capítulo 7, versículo 13: passai pelo caminho estreito, passai pelo caminho apertado, que esse é o que leva a salvação, esse é o que leva a vida eterna. Porque há muitos caminhos por aí, largos, longos, mas esse caminho aí que a multidão passa, que o mundo passa, esse conduz à perdição. O caminho estreito, a vereda da justiça, o caminho da santidade, ela nos leva até Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá ao Senhor. Para encontrar com Deus, para ver Deus, tem que ser pastoreado, guiado pelo pastor de nossas almas,
presente. Aí o salmista escreve, guiando pelo caminho da justiça, pela vereda da justiça, me guia, me mostra o caminho, me leva ao caminho da justiça, da santidade. Eu quero encontrar com o Senhor, eu quero andar em seus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para a minha alma. E ele continua dizendo no seu salmo, no seu hino, na sua poesia, na sua canção, na sua adoração: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte eram vales que o pastor passava com suas ovelhas, muitas vezes beira de precipício, montanhas, lugares que tinham animais selvagens, lobos, serpentes para atacarem as ovelhas, que tinham ali buracos para as ovelhas caírem em precipício, e o pastor tinha que passar com essas ovelhas nesses lugares perigosos, lugares que ofereciam morte para as ovelhas, lugares que as ovelhas corriam perigo de morte. Aí Deus falou: por amor a mim vocês serão como ovelhas, entregue todos os dias ao matador. Os minhas ovelhas, todos os dias vocês vão passar pelo vale da sombra da morte. O mundo vai querer matar, o inferno vai querer matar, Satanás vai querer matar, mas ele falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque a ovelha viu o pastor com o cajado na mão e sentia segurança, sentia conforto, porque ela sabia que o lobo vinha devorar. O pastor estava com o cajado na mão, espantava o lobo, esmagava a serpente. Se ela pisasse no buraco, o pastor pegava o cajado, tirava a pata dela do buraco. Se ela caísse dentro do buraco, o pastor pegava o cajado e tirava ela do buraco. Assim é Jesus a todo momento, ele estava com o cajado nas suas mãos. Toda vez que nós estamos perto da cara do buraco, ele nos segura e nos puxa. Toda vez que nós estamos à beira do precipício, ele segura a nossa mão, coloca ele de volta no caminho. Toda vez que vem lobos para nos devorar, ele expõe os lobos. Toda vez que vem serpentes para nos ferir, para nos envenenar, para nos fazer mal, ele esmaga a serpente. Eu quero profetizar para alguém: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda que se levante pessoas para te matar, ainda que levante o inferno para te matar, ainda que venha calúnia, difamação, humilhação, coisas pesadas para acabar com os seus sonhos, acabar com o seu ministério, para te impedir de chegar na promessa, para te impedir de chegar no lugar que Deus te prometeu, não vai prosperar. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque o cajado dele te consola, te protege, o cajado dele te livra do perigo, te livra da serpente, te livra do inferno e de Satanás. Todos creem nessa palavra. A tua vara e teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pela vale da morte, eu não temerei, porque Isaías até escreveu, Isaías 43, partindo no versículo 1: Tu és meu, Jacó, não temas, eu sou teu Deus, te chamo pelo nome. Se passares pelas águas, eu passarei contigo. A água não te afunda, se entrar no fogo, o fogo não te queima, porque eu entrei no fogo contigo. Aí lança na mesa, saberá que a Abidineira ganhou a dentro da fornalha. Quem quer dentro da fornalha para defender os três servos do Senhor que não se curvaram. O quarto ouro, o pastor Jesus Cristo. Aí quando ele sai da fornalha, o rei olha e fala: exaltado seja o Deus de vocês pelas nações. E o rei coloca os três em lugares de destaque. Muitas vezes a fornalha, muitas vezes o fogo é para nos matar, o fogo é para nos promover, porque foi o fogo que promoveu Sadraque, Abidineira e a Babilônia. É o fogo de Deus que vai te promover, é o vale que vai te promover, é o vale que vai te fortalecer para chegar no lugar da promessa. Ai, meu vale é grande, a promessa é maior. Ai, a promessa é grande, o ministério é a tua vida é muito maior. Glória, que alguém que pode adorar esse Senhor essa noite. Prepare uma mesa perante meus inimigos, perante os meus adversários. E ele fala: me exalte diante dos meus inimigos, me dê a vitória perante aqueles que quiserem ver a derrota,
ferir, me machucar. Me exalta na vida daqueles que me humilharam. E Deus fez diante dos irmãos de Davi. Deus fez na vida de José. Os irmãos de José pegaram José e venderam o menino, coitado. Ele está lá no Egito, descendo uma cadeira, caluniado. O outro não se lembra, está lá jogado as traças, mas o Senhor se lembra. Exalta José como governador do Egito. E quem vem chegar diante de José tem que se ajoelhar e pedir ajuda, pedir socorro, pedir para socorrer, pedir alimento. Os irmãos que vêm, assim é na vida de quem tem chamado. Pode até tentar matar, pode abusar, pode tentar destruir o projeto de Deus, mas quando o projeto se cumprir, vão ter que ver. E esse projeto de Deus que tem na vida do crente que é chamado ainda vai abençoar aqueles que tentaram acabar com o projeto. É assim. Até viver Deus nos exaltar. Aleluia! E tem que acabar com o nosso chamado, com o nosso promessa, com o nosso sonho, não vão morrer antes de ver Deus nos exaltar. O nome de Deus será glorificado e eles ainda vão crer em nosso Deus e serão salvos e estarão no céu junto com a gente. Porque assim é o crente não quer matar quem quis matar ele, não. O crente quer salvar quem tentou matar ele. José fez isso. José, meus irmãos tentaram matar, mas eu vou socorrer ele, porque eu sou crente. Estão te desejando mal, desejo bem. Estão te maldizendo, fale bem. Desejo bem para o inimigo, porque você desejar o bem para quem você ama é muito fácil. Não quer dizer que você é crente, não. Quer dizer que você é crente quando você amar que te fez. Você amar teu inimigo. Você amar que te fez mal. É fofinho já na minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Quando ele fala um dia na cabeça com óleo, o Senhor ungido na cabeça quem é separado para uma chamada de vinho. O pastor ungia a cabeça da ovelha para não pôr na mosca. Deus é diferente. Ele unge a cabeça da ovelha que ele quer levantar na terra, que ele quer exaltar na terra, que ele quer usar na terra, que ele quer colocar junto com os príncipes, que ele quer dar unção. Ao cara se transborda. Porque quando Davi teve a cabeça ungido para o Samuel, a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou Davi, o Espírito Santo encheu Davi. Eu quero falar nessa noite, o Espírito Santo está ungindo cabeça de crente aqui, cabeça de adolescente, cabeça de jovem, cabeça de homem, cabeça de mulher. E se ele está ungindo, o cara está transbordando, a presença está crescendo. Seja ungido pelo amor de Deus, seja cheio do amor de Deus, deixa Deus te usar na terra. Aleluia, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Unge a minha cabeça do óleo e meu cálice transbordará. Certamente a bondade e a misericórdia me acompanharam todos os dias da minha vida. Eu não sei se Davi escreveu este salmo antes ou depois dele ter caído com Betseba e cometido o pecado. Se foi antes, ele estava profetizando que a misericórdia acompanha ele. Se foi depois, ele estava falando de experiência que ele teve. Porque o profeta Natan chegou nele e falou que ele pecou e se arrependeu. E a Bíblia diz que quem confessa o pecado e deixa, não é continua fazendo, não. É deixa o pecado, se arrepende, alcança a misericórdia. Porque o pastor de nossas almas, ele não é só o pastor, ele é o sumo sacerdote de nossas almas, o príncipe de nossas almas. Quando nós estamos aqui na terra, até falhamos e caímos e pecamos, confessamos, nos arrependemos, ele está lá no céu, perante ao Pai intercedendo por nós. Pai, até falhou, até caiu, mas olha a minha mão furada, está arrependida, mais uma chance. Aí Satanás vem acusar, e Paulo escreve: quem imputará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus não justifica. Imagina que alguém acusado da vida, lá o seu ungido lá caiu, pegou, adulterou, e o pai fala: mas ele se arrependeu e foi justificado, porque ele confessou e a misericórdia é na vida dele. A misericórdia do Senhor é sobre a nossa vida. A misericórdia do Senhor é sobre a sua vida. Aí Davi termina o seu salmo dizendo: e por todos os dias da minha vida eu habitarei na casa do Senhor. Sabe por que Davi falou que por todos os dias da vida dele ele habitaria na casa do Senhor? Porque esse é o melhor lugar dessa terra. Você que está vivendo esse lugar nessa noite, você está no melhor lugar nessa terra. A casa da nossa mãe é bom, mas a casa de Deus é melhor. A casa da nossa família é bom, mas a casa de Deus é melhor. Ai, tem gente que gosta do bar, tem gente que gosta aí dos clubes,
para estar é na casa do Senhor. A casa do Senhor é muito melhor do que tudo que o mundo pode oferecer. Essa é a casa de Deus. E eu descobri lá, é dentro da casa do Senhor que nós temos uma prévia, que nós temos uma amostra de como será o céu. Mas a menina, mas no meu quarto eu sinto a presença, mas você está sozinho orando, você sente a presença, sente. Mas é aqui que nós sentimos uma prévia de como é no céu. Por quê? Porque no céu tem anjos, multidões de anjos adorando, louvando, cantando, bendizendo, sendo envolvidos pela glória. É dentro da igreja que os irmãos se reúnem, a igreja está reunida e não é pelas paredes, é pela igreja reunida, pela adoração que sai da igreja, que sobe até o céu e o céu desce na terra. A igreja é o único lugar que o céu desce aqui na terra. É quando nós estamos aqui que nós sentimos um pouco de como será no céu. O céu vai ser melhor, mas aqui na igreja nós sentimos uma amostra de como será lá. E assim vai ser nessa noite. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Ele quer te dar uma amostra de como será a eternidade. Ele quer te dar uma amostra de como será lá em cima. Feche os seus olhos, sinta essa presença, sinta essa glória. Ele quer te dar uma prévia, uma amostra. Ele quer te mostrar o que você vai sentir lá. Ele quer te mostrar o fogo que você vai sentir lá. A glória que vai te modelar. Seja tomado pela glória. Sinta o céu agora. Só quem está sentindo o céu nessa noite. Que alguém está sentindo a atmosfera do céu. A atmosfera chegou aqui. A atmosfera do céu está nessa igreja. Tem gente sendo renovada. Tem vidas sendo restauradas. Tem sonhos voltando. Ele está começando a te volta a sonhar, Davi. Volta a sonhar, José. Eu sou teu Deus. Sonhe. Chore, adore, faça uma coisa, mas reaja nessa noite. Deixa a glória do Senhor te envolver. Sinta um pouco daí que você vai sentir no céu. Vai aqui da tua igreja e volta à tua igreja com a tua presença, com a tua graça. Monta para ele, monta para ela o que ela vai sentir no céu, o que ela vai sentir em cima. Eu sei que não é totalmente, para que nós possamos sentir um pouquinho do que é estar aí no céu, Pai. Deixa esse crente sentir o gozo, deixa esse crente sentir a glória, deixa esse crente sentir a paz, alivia a alma dele, alivia a alma dela. Pai, aqui está as tuas ovelhas, Pai, que o Senhor possa ungir, curar, e aqueles que precisam do Senhor.